É... Eu não sei realmente como começar um vídeo, isso acalenta muito meu coração. Oi pessoal, meu nome é Felipe, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hoje eu tô aqui pra fazer a primeira resenha do canal, que vai ser do livro Pequena Morte, da Amanda Chagas, publicado e editado pela editora Ascensão. Bem, como vai funcionar a minha resenha? Quando eu tiver o livro físico, igual eu tenho aqui, eu vou mostrar um pouco do livro, recitar algumas coisas, vou mostrar pra vocês com alguns detalhes como é o livro. Intercalando com isso, vou dizer um pouco sobre o que eu achei, minhas opiniões sobre. Vamos começar pela capa. Essa é a capinha do livro. É uma capa bem bonita, eu acho ela uma capa bem bonita. Eu gosto do marrom em volta, eu gosto das letras preto e marrom com bege no fundo. As flores, que ainda não desabrocharam inteira. E o nome causa uma certa estranheza, né? Porque quando a gente pega um livro de poesia, geralmente a gente tá escrito alguma coisa super romântica, uma coisa super idealizada. E uma coisa assim tão real e ao mesmo tempo tão simplista, que é tipo Pequena Morte, causa uma certa estranheza, pelo menos pra mim. E eu gosto da ideia, eu gosto dessa ideia. Eu gosto da liberdade que os autores têm para nomear seu livro da maneira que eles entendem melhor toda a ideia. Porque o título, o nome do livro, nada mais é que toda a identidade do livro, assim como a capa. Então, quando a gente fala não julgue o livro pela capa, é uma coisa meio contraditória, porque a gente sempre julga o livro pela capa. Então, eu gosto bastante do nome, principalmente depois que eu fui no lançamento do livro e eu tive a chance de perguntar pessoalmente para Amanda sobre o que significava realmente o nome, o título do livro dela. E nas palavras dela, ela disse que nada mais é do que algo que deixou de ser dela e ela entregou para o mundo. Sendo assim, no momento que deixou de ser dela, se tornou algo que não é mais, ou seja, se tornou uma pequena morte, uma pequena parte que ela entregou para todos. E eu fiquei tipo assim, nossa, genial, sensacional. Então vamos começar a primeira parte. O livro não é dividido entre sessões, ele é todo corrido, ou seja, você começa a ler e não vai ter uma pausa separando um livro do outro. É basicamente diferente de alguns livros de poesia que eu li recentemente. Inclusive, posso citar um deles, que é A Princesa Salva a Si Mesmo nesse livro, e O Arco-Íris e o Preto. Que esses dois são divididos em sessões, tipo, cada um fala de um sentimento específico, de uma situação específica. As poesias vão seguindo o mesmo enredo dessa sessão. Enquanto no Pequena Morte a gente segue todo corrido, a única, no caso, divisão que tem é a página preta com a poesia e título, que é a Pequena Morte, vou mostrar pra vocês. Que é a página preta com letras brancas e o título e a poesia, não o título. E a poesia e título. Quando você for ler esse livro, você tem que ter em mente o seguinte: são poesias separadas e cada uma conta alguma coisa. Não tem um segmento. Então, ou seja, se você abrir na página 10 e ler a página 10 primeiro, não vai ter problema nenhum. Se você abrir a página 23 e ler ela primeiro, não tem problema nenhum. Você sempre tem que ter em mente o seguinte: cada poesia é o seu próprio universo. Conversando com a autora, eu pude perceber que alguns são sentimentos dela, alguns são situações e outras poesias são só cotidianas. Exemplo, a poesia Maria vai como Maria como as outras, que eu vou citar para vocês. Maria como as outras. Ele se chama Antônio, eu Maria, ele anda de carro, eu não. Ele me esbarrou em uma noite vazia, eu pedi perdão. Ele tinha sede, eu pulmão. Ele ainda vagueia pela vida, já eu receio que não. Mais um Antônio e só mais uma Maria. A gente vê nessa poesia uma carga emocional gigantesca e ao mesmo tempo uma situação do cotidiano, que no caso é só mais uma Maria que morreu e só mais um Antônio que vai sair impune. E a gente vê isso pela sutileza das palavras e ao mesmo tempo na veracidade muito alta que tem nelas. Uma poesia bem forte e ao mesmo tempo você fica com aquele sentimento de é só mais uma ou a gente que acredita que é só mais uma? E isso eu acho sensacional, quem consegue trazer tantos questionamentos com dúzias de palavras. E tendo em mente nisso também, a gente vê o retrato de uma menina, de uma mulher, escrevendo no seu livro coisas que ela não diria a ninguém.
E eu digo com propriedade que no meu livro também é bastante disso, porque eu, como escritor, posso falar isso com bastante afirmação. Tudo que a gente escreve não significa que é a gente, até mesmo uma poesia que é muito pessoal. A gente escreve o sentimento que a gente está sentindo, mas no momento que a gente passa pro livro, a gente passa para torna o sentimento arte, aquilo deixa de ser gente, aquilo se torna todos. Então, por mais pessoal que seja, por mais individual, aquilo já não é mais só ela ou só eu. Uma das poesias que eu vou citar agora é da página 36, e o nome dela é Nascer, sobreviver, sofrer, conceber, morrer. Aqui a gente vê basicamente o ciclo da vida, é sobre isso a poesia. E nisso também tem a repetição do tem como a gente, na poesia, o sofrer está entre parênteses. E nisso a gente vê uma carga emocional muito forte. Por quê? Está escrito nascer, sobreviver, conceber e morrer. A gente vê a visão feminina sobre o papel da mulher na sociedade. Como é visto o papel da mulher na sociedade. No caso, a mulher nasce, ela sobrevive a toda a situação que a mulher sempre vivencia, ela sofre com isso, ela tem um filho e acabou. Todo o propósito da mulher é isso, ter um filho. E a gente vê isso repetindo até hoje, e até hoje é surreal pensar que pessoas acreditam que só é esse o papel da mulher, só isso que uma mulher pode fazer. E quando ela torna isso poético, quando a autora Amanda ela torna isso poético, isso tem uma carga muito forte, tem um apelo muito forte. É basicamente como se ela estivesse pedindo socorro por todas elas que passam pela situação diariamente. E a gente vê a repetição do que é uma marca tipo registrada de poesia, tem repetições de palavras e sons que formam a musicalidade e o ritmo da música, do ritmo da poesia. E isso é sensacional, isso é muito louvável. Eu falo que é muito incrível porque eu realmente acho. Tipo, você parar, a Amanda, pelo menos que eu conheço o processo criativo, escrever aquilo que ela tá sentindo. E eu acho isso muito, muito sensacional, porque eu realmente não consigo. Ou eu sento e escrevo em algo orgânico, ou eu não escrevo nada. É isso. O tempo de poesia da Amanda é Mudo Mundo. Destinos sinas, as facetas obsoletas, essas mentiras eloquentes são apenas verdades inconsequentes. Premissas já vistas, coletâneas de hesitação ou continuação. Avançamos. Heresia. É uma questão de hipocrisia. Não são só pensamentos oprimidos. Otimismo pessimista, todos têm em vista. Os atos impedidos são desejos atendidos, ignorados errados, tentativas inúteis de mudar o absoluto. Contudo, o mudo mundo já não é mais seguro. Eu quero dar uma pausa nisso aqui e a gente vai analisar essa poesia junto. Assim como as outras poesias que eu já citei, essa tem uma carga real muito forte. Primeiro, a repetição dos sons, que é bem marcado, das palavras que são rimadas. Gente, eu fico emocionado, me perdoa, eu tenho que falar com calma. E nada mais do que isso, tem um sentimento de impotência. Ou seja, por mais que sejam gritos e os destinos e as sinas e as faces obsoletas, ainda tem uma coisa de uma verdade inconsequente naquilo. Ainda tem ações que já foram feitas, as premissas que já foram vistas, tipo, o quanto a heresia é uma questão de hipocrisia, os pensamentos que são oprimidos, e tudo isso só numa poesia rápida. E a gente vê também a solução para um problema que não sabemos qual é, ou sabemos qual é e não sabemos como discuti-lo. E pelo menos essa é uma das minhas poesias favoritas do livro. Então, sempre que eu leio e releio ela, eu tenho que parar um pouquinho para refletir sobre, por mais que eu já tenha feito isso. Então é uma reflexão sobre o livro. É basicamente isso. Eu quero que vocês pesquisem, procurem, leiam. Ele é um livro muito bom. É um livro forte às vezes, como eu citei algumas poesias,
Mas é um livro que eu gosto bastante. É um livro que eu li, assim, muito rápido. É sério. Eu gosto muito de como ele é composto, ou seja, de poesias que são um pouco mais leves a poesias que são muito fortes. Também as poesias que são mais afloradas para sexualidade. É muito, muito bom. E ele tem muitas poesias, sério. Às vezes tem 3 poesias em uma página só. Exemplo aqui, ó. Tem 3 poesias numa página só. E você vai lendo e você vê que cada poesia é uma unidade. Ou seja, você lê aquela. Se você só lê aquela no dia, já é a história completa. Não precisa de uma continuação. Mas ainda assim, eu tentei fazer isso. Mas eu li tudo de uma vez. Então não julgo se você fizer isso. Aqui na orelha do livro, a gente tem um comentário da Uli. Caso você não conheça, a Uli é a autora dos livros Alice e Vivian. E tá lançando agora no Wattpad uma história dela também sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, que eu vou deixar o link aqui embaixo caso vocês queiram dar uma olhada. Assim como o link para poder comprar o livro da Amanda pelo site da Editora Ascensão. Então aí dá uma chancezinha pra poesia brasileira, dá uma chance pros autores nacionais. Vou ler as palavras da Uli agora. Amanda tem um poder com as palavras que é difícil de explicar. Cada poesia é carregada de sensibilidade e supremacia. É simplesmente fantástico como é natural a forma com que ela conduz cada poesia. É belo, sensível e extraordinário. Tive o prazer de avaliar esse livro e posso afirmar que é de qualidade indiscutível. Então, foi bem sucinto, na verdade. Porque eu vou explicar meus motivos agora, a parte que fica preto e branco. Eu gosto muito de poesia, tanto que eu produzo bastante. Mas eu sinto que eu tenho um pouco de dificuldade de resenhar poesias. Pelo seguinte motivo. Outras resenhas sobre o livro, eu tenho certeza que outras pessoas vão escolher outras poesias que tocaram mais que essas que eu escolhi. E eu tenho certeza disso. Porque cada vez que você lê um livro de poesia, é um sentimento novo que vai te gerar. Então é isso. O momento que eu escolhi essas 3, que é Maria como as Outras, Mudo Mundo e eu esqueci a outra que eu li. Mas na verdade eu acho que eu só li essas 2. E são poesias que mexeram muito comigo. Eu fiquei assim, meu Deus, eu li isso, eu estou extasiado. Eu preciso ler mais, eu preciso ler de novo. E é isso. Então eu sinto que, por mais que eu tenha sido sucinto, eu disse tudo o que eu queria dizer. Então, voltando ao normal agora. Muito obrigado por ter visto até aqui. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Dê uma chance aos autores nacionais. Tem muitos autores